Não, vamos, Tá. Eu posso ficar com o celular no bolso aqui, porque tem a programação que eu posso ficar olhando. Beleza, mano. É muita coisa, né, Diego? Caso tu tenha alguma informação mais específica e eu não souber de cabeça. Beleza, mano. Entramos, menino John. Olá, boa tarde pra você que acompanha o Amazonas Atual aqui pelo Facebook. Hoje é quinta-feira, dia de mais um Cultura Atual. E hoje eu tô muito feliz, cara, de conhecer um fortíssimo nome, um dos nomes mais relevantes da produção de audiovisual, de cinema aqui da nossa região. Ele também é jornalista, fiquei muito feliz em saber disso também. Um cara muito que produz muito, e é muito importante trazer esse tipo de gente aqui para o nosso Cultura Atual. Fico muito feliz em receber hoje o Diego Bauer, que vai falar um pouco sobre o cenário do audiovisual, sobre o cenário do cinema aqui na nossa região, e vai falar principalmente sobre a programação da segunda edição do Festival Olhar do Norte, que já começa amanhã. Mas o que o Diego vai começar explicando para a gente, né, Diego, começa para o público, mas teve uma parte aí, uma fase de inscrições, né? Explica pra gente, fala um pouco, apresenta o Festival Olhar do Norte, que está na sua segunda edição, e fala um pouco como foi o processo de construção desse festival, que já é pesadão, né? Que a gente estava comentando aqui antes, cara, é um nome muito pesado o festival, muito bom, né? No sentido bacana da palavra. Seja bem-vindo ao Cultura Atual. Obrigado, Patrícia. Agradecer pelas palavras, não mereço tanto. Merece, acabou, merece. Então, o Olhar do Norte está na segunda edição. A gente... o Olhar do Norte é da produtora que eu faço parte, a Artrup Produções. E a gente é uma produtora multicultural que foi criada em 2012. Basicamente, nós éramos 7 artistas de diferentes vertentes: teatro, dança, música, audiovisual. O audiovisual era a última. O audiovisual era o que a gente menos fazia no início. E hoje em dia... primeiro é teatro, né? Assim, era o que a gente mais fazia, era teatro, sim. Uhum. E hoje em dia o que a gente mais faz é cinema, mas enfim. Olha. A gente criou a produtora basicamente para, de alguma maneira, ter algum tipo de continuidade dos nossos processos que a gente, fazendo teatro ou outras coisas na cidade, a gente sentia muita falta, principalmente de uma falta de continuidade. Incomodava muito a gente ensaiar durante 3 meses uma peça, apresenta 2 vezes, 3 vezes, e depois a peça não acontece mais. Isso pra gente era muito difícil. Isso é um processo curto, né? Relativamente. Tem espetáculo que a pessoa fica um ano e apresenta uma vez. Sim. E a gente criou a Artrup com esse intuito, né? E aí, começando a produzir um pouco mais no audiovisual, a gente começou a circular, no início um pouco mais devagar, mas depois com cada vez mais quantidade, participando de festivais fora daqui, com os nossos filmes. Massa. E a gente meio que percebeu o quanto os festivais de cinema, dependendo da cidade onde acontece, envolve realmente uma questão de apropriação de toda uma classe, sabe? Tudo bem, é um grupo que faz um festival, o festival acontece ali, mas realmente toda a classe se apropria e se interessa e cresce exatamente por isso, né? Uma iniciativa que era literalmente juntar a força de a pequena força de um com a do outro. Quando veja, se torna realmente um festival que gera interesse e traz grandes realizadores, grandes diretores, enfim. A gente pensou, não, a gente estava num hiato, nós somos também, na medida do possível, filhos do Amazonas Film Festival, que era um festival milionário, espetacular. Pode assim. dizer que foi tipo onde... Foi um marco, né? Não foi, onde tudo foi. começou, não. Eu não acho que foi onde tudo começou, antes, mas né? cumpriu um papel foi muito importante, com certeza. Assim. Eu acho que assim, quem era daquela época, eu acho que lembra da autoestima que era você fazer um filme que passava na curadoria, sabe Deus como. Eram ruins os filmes. Tudo bem, não vou entrar nessa questão. Hoje, olhar de curador, pois querido? Agora... E aí passa num festival e você tá lá tendo o teu filme exibido no Teatro Amazonas, tapete vermelho, tem celebridades, tem imprensa, tem tanta coisa. E aí durante uma semana você se sente parte daquilo. E fica, não é tão ruim essa profissão tão difícil que a gente escolheu seguir. Claro, aí o resto do ano inteiro é passando muita dificuldade, é a mesma coisa de sempre, mas durante uma semana a gente se sentia muito bem. E isso acabou. E a gente pensou, não, vamos fazer um festival de cinema, mas, claro, né, não dá pra fazer o Amazonas Film Festival. Nenhum lugar faz o Amazonas Film Festival. Nem aqui, nem em lugar nenhum, porque era realmente uma coisa de fora pra dentro. Acho que hoje em dia dá pra dizer que era de fora pra dentro. Não, então bora fazer um festival de dentro pra fora. Um festival que é pequeno, que é da gente, que é dos realizadores daqui, mas que ao mesmo tempo a gente compreende que
tem a nossa cara, tem uma linguagem que é nossa e de alguma maneira tem temáticas e estilo que de alguma maneira indicam caminhos ou então coisas que a gente acredita que devem ser valorizadas da produção local, né? Então a gente, vamos fazer o festival. E fizemos a primeira edição ano passado e com muita dificuldade, assim, é muito interessante, é muito prazeroso fazer um festival, assim, eu acho que se as pessoas soubessem, se os produtores soubessem o quão gratificante é fazer um festival, acho que teria muitos festivais por aqui na cidade, assim, porque é muito bom. Que legal ouvir isso. Mas ao mesmo tempo também é uma responsabilidade muito grande, sabe? E é Você tá muito lidando, trabalho. E é muito trabalho. Você está lidando com o trabalho dos outros, e aí a gente passa a ir pro outro lado do balcão, que é o lado que todo mundo odeia, que as pessoas odeiam a gente, porque a gente julga os filmes, né? Quem é essa pessoa? O tempo todo a gente era a pessoa que mandava o filme, não passava, e a gente ficava, pô, fulano não entende nada, fulano não sabe de nada. Agora nós somos essa pessoa que não sabe de nada e tá analisando o filme. Mas foi, ao mesmo tempo que foi um trabalho infernal de fazer, eu acho que foi muito revelador, sabe? Quando você de fato para assistir um trabalho do Tocantins, um trabalho do Amapá, um trabalho do Pará, um trabalho de Rondônia, e aí tu consegue perceber o que é parecido, o que não é parecido, onde que se aproxima temática, linguagem e tal. E sabe, a gente recebeu vários filmes, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso esse trabalho, assim. Eu me encontrei com essa função. Acho que todos os meus sócios também se encontraram com essa coisa. Acho que todo mundo está muito amarrado nessa ideia de fazer. E já nessa segunda edição a gente já consegue enxergar um caminho bem mais, não sei, promissor do que o primeiro. Ano passado a gente estava fazendo e também aprendendo a fazer e também, na medida do possível, entendendo. Porque uma coisa é a gente ver como é que é um festival, outra coisa é fazer um festival aqui, com as pessoas daqui, o que se gosta, o que dá certo. A ideia que é ótima, às vezes não dá certo aqui, por uma questão de cultura da cidade, né? Então, na medida do possível, a gente também está tentando adaptar isso. E a gente está sentindo nas pessoas, nos realizadores, em todo mundo que está ao redor, um clima de mais, assim... Eu acho que de mais apropriação. Eu acho que as pessoas já estão se sentindo um pouco mais participantes do festival e querendo participar dele. E no final é o que a gente quer. Assim, só vai dar certo se todo mundo for dono do festival, que nem a gente. Porque é aí que finalmente vai ter algum tipo de representatividade genuína da coisa e não vai ser só poucas pessoas participando, né? É legal se realmente muita gente vier. Que massa. Eu estava lendo sobre o festival, né? Pontua muito, né? O que vocês falam sobre o festival pontua muito essa questão da proposta, né? Que a proposta é fortalecer as produções aqui da nossa região, né? Como falou, ver filme de Tocantins, ver filme de vários estados aqui da região norte, isso é muito bacana. Não sei se infelizmente, eu posso dizer que infelizmente, mas isso ainda ser uma proposta, né? Já tinha que estar, eu acho que intrínseco. Imagina, né, se em a todos gente tivesse uma festivais. continuidade disso, sei lá, eu não vou nem falar nos 90, de 2000 e pouco pra cá. Imagina só o quanto de coisas que a gente realmente já estaria verdadeiramente integrado. Porque eu acho que muito mais do que qualquer outra coisa, eu acho que, pelo menos assim, pra gente, a ideia do festival, na verdade... Claro, é pro público, é pra todo mundo, né? Sim. Mas eu acho que principalmente, no final das contas, é pra quem é daqui, é pra quem tá produzindo aqui, é pro realizador conhecer um diretor de fotografia, conhecer um montador, conhecer um ator, conhecer um roteirista que ele não conhecia. Ele foi no festival, essa pessoa foi, lá se conheceram, trocaram, conversaram, descobriram o trabalho um do outro. Sabe, eu acho que tem tanta coisa que pode trazer no encontro. No final das contas é o quê? É todo mundo no mesmo lugar vendo filme, sabe? E se a gente tá lá pra ver filme e ainda tem essa gana, esse tesão de fazer filme, a gente vai precisar de equipe, não se faz sozinho, sabe? Então eu acho que no final das contas gera uma cadeia, claro, quando dá certo, gera uma cadeia que todo mundo ganha. Sim. Então... Pra gente é muito claro isso e eu acho que com o tempo isso vai ficar mais fácil de perceber, mas a gente já tá muito, muito ligado nisso e dando tudo que pode pra, de alguma maneira, que isso já aconteça a partir dessa edição. Que bacana, Diego. É muito legal ouvir falar esse tipo de coisa, porque é isso, né, cara? Eu acho que todo festival, qualquer proposta que tem de festival, de cinema, de teatro, de música, eu acho que é esse o objetivo, é esse encontro e é conhecer outras pessoas, conhecer outros trabalhos e integrar, né? Se integrar os trabalhos
velho, porque tu sai daqui da cidade, tem oportunidade de ir a um festival, sei lá, de música que seja, em São Paulo, pra tirar foto e dizer que foi, cara, não conheceu ninguém, não trocou ideia com ninguém, não falou do teu trabalho com ninguém, não conheceu outros trabalhos, você está fazendo a coisa errada, digamos assim, né, Diego? Muito legal, fico muito feliz em ouvir isso, e eu acho que é por isso que o festival tá com esse nome de peso, assim, tá com esse nome bem forte, como a gente estava comentando aqui. Eu me surpreendi quando eu soube que era apenas a segunda edição, eu imaginava que já tivesse na quinta, na sexta, digamos assim, porque eu já ouvi falar muito do festival, não sei, acho que desde o ano passado, né? A gente ficou enchendo o saco falando do festival. Não, é bom demais, é bom demais. Infelizmente, eu conheço pouco de cinema, eu não sou muito de acompanhar, mas eu fico muito feliz quando tem esse tipo de iniciativa aqui, né? Feita por profissionais tão relevantes, né? Na cena. E aí, fala um pouco pra gente, então, vamos começar a falar do festival que inicia amanhã, né? A abertura é amanhã. Sei que vai ter festa de lançamento, que é uma festa muito bacana, lançamento de clipe. Exatamente. Passa esse serviço. Vamos lá. De modo geral, tudo vai ser 19 horas no Café Teatro, as sessões noturnas. Amanhã começa o festival 19 horas, Café Teatro, com um filme do Sérgio Andrade, A Terra Negra dos Cauã. Esse é um longa-metragem que foi gravado aqui em Manaus. Tem um banner aí, né, John? Só pra gente passar as informações. Eu acho que eu cometi um ato falho. Eu não sei se foi gravado em Manaus, acho que foi gravado em Iranduba. Mas enfim. A Terra Negra dos Cauã. Gravado aqui no estado. Cauã. Dos Cauã. Foi gravado aqui no Amazonas. O Sérgio Andrade é um diretor daqui. Sim, e passou amanhã às 19, né? No Leis Artística Café Teatro. Passou no Festival do Rio, passou na Mostra Internacional de São Paulo. O Sérgio já é um diretor que está com uma carreira internacional caminhando, né? Ele já participou de diversos festivais. O filme dele, o anterior, o Antes do Tempo Não Acabava, estava em Berlim. Olha que bacana. Então, é um filme que eu iria ver. Juro de verdade. Se eu não tivesse fazendo o festival e esse filme estivesse exibindo, eu ia assistir, de verdade. Olha, você conhece o nosso diretor, Kleber Oliveira. Se você puder fazer esse apelo, Kleber. Libera a Patrícia. Amanhã às 18 para ela assistir esse filme. Libera todo mundo. Um dia, 19 horas. E aí, às 22 horas, aí vamos ter a cerimônia de abertura, o filme do Sérgio. 22 horas, no Curupira, a festa de abertura. Também, toda a programação, toda a programação é aberta ao público. Tudo gratuito. Tudo gratuito. O John perguntando quando é no Curupira, gratuito, oi. É verdade, ó amanhã, sexta-noite, você não tem nada pra fazer. Sexta-feira vai ter Curupira, Luneta Mágica. A Luneta Mágica tava no Lollapalooza. Daí você tira. É isso que eu queria dizer, assim, uma banda amazonense que... Galera, numa boa, posso mandar uma real, assim, a Luneta Mágica daqui a uns 3, 4 anos não vai estar mais aqui em Manaus tão fácil. Eu iria para um show deles numa boa, hein? E também vai ter junto da Luneta vai ter o Stone Ramos e o lançamento do novo clipe nova música com um novo clipe do Stone Ramos. O clipe foi dirigido pelo Rafael Ramos, que é meu sócio da Trupe, curador também do Festival Olhar do Norte. 22 horas, sexta-feira. E aí, a partir de sábado, vamos ter as sessões de tarde, às 16 horas. A gente convidou para essas mostra de tarde um diretor mineiro chamado André Novaes Oliveira. Legal. Ele é um caso muito interessante. Eu acho que assim, é um caso bacana para quem está começando a fazer filme ou está iniciando uma produtora ou já iniciou uma produtora e não está conseguindo resultado. O André Novaes, junto com outros 4 sócios, se eu não estiver enganado, criou uma produtora chamada Filmes de Plástico em Minas Gerais. Legal. Em 2012, 2010, se eu não estiver enganado. E hoje em dia eles estão nos principais festivais internacionais, Festival de Cannes, Roterdã, Berlim, indo para muita coisa relevante. E eles começaram em Minas Gerais, pequenos, fazendo curta-metragem, igualzinho a gente, igualzinho muita gente. E hoje em dia eles já estão aí. O André Novaes Oliveira é um dos grandes diretores da nova geração do Brasil. A gente vai exibir 3 filmes dele. Sempre vai ser nessas sessões de sábado e domingo, 16 horas, também no Café Teatro. Além disso, a gente vai trazer o Gabriel Martins, que é produtor da Filmes de Plástico, diretor, roteirista, etc. E ele vai falar exatamente sobre essa produtora. E ele vai fazer 2 bate-papos aqui. Um deles é sobre a Filmes de Plástico, como que ela começou até chegar até agora e de que maneira
há paralelos ou não com as nossas produtoras daqui, o que a gente precisa fazer. Eu costumo até brincar no que a gente pode se contaminar nos bons exemplos dessas pessoas que começaram muito parecido com a gente, muito parecido. Chegaram mais longe. É claro que tiveram algum tipo de mérito que a gente talvez ainda não tenha conseguido chegar, mas o caminho percorrido é bastante parecido, sim, né? Sim. E o outro bate-papo com o Gabriel vai ser sobre métodos de produção e distribuição de curtas-metragens. A ideia é essa, né? Eu tenho um filme, quero fazer um filme com os meus amigos, pequeno e tal. Mas aí muitas vezes a gente não sabe muito bem como é que faz para esse filme ter uma vida longa, como é que o filme está pronto, o que é que eu faço. Esse tipo de coisa é muito comum na vida de muita gente que quer começar a fazer filme. Já é aquela coisa de outro mundo escrever o roteiro. Aí depois que escreve, já é de outro mundo gravar e montar. E aí, uma vez que está pronto, parece que tá pronto e depois morre e depois não acontece nada. É super comum isso, assim. Não. Aconteceu comigo, por exemplo, algumas vezes. Então o Gabriel vai estar aqui para bater um papo exatamente sobre essas coisas, assim. Se o teu filme... Acho que talvez antes de tu fazer o filme, tu já tem que pensar o que você vai fazer com ele pronto. E muitas vezes a gente não pensa nisso. Pensa só em fazer uma etapa de cada vez, e sendo que se é um produto e eu penso como produtor, eu tenho que pensar nele o tempo todo, né? Então, entendo. E as sessões dos filmes que vão competir, porque o Festival Olhar do Norte é competitivo, os filmes da região norte estão competindo, temos um júri formado pelo professor Tom Zé, da UFAM, maravilhoso. A professora Luísa Elaine também, da UFAM, maravilhosa. E a Ellen Lynch, maravilhosa, realizadora, são os nossos jurados, e eles vão e esses filmes vão ser sempre exibidos na sexta, sábado e domingo, 19 horas, no Café Teatro. Junto com esses filmes vão ser exibidos os filmes da mostra Outros Nortes. A mostra Outros Nortes era o que a gente estava pensando assim, a gente queria fazer um festival de cinema, etc, etc. Tá, vamos fazer um festival de cinema com foco na região norte. Ok, mas a gente ainda... Claro, a gente adora filmes de outras regiões do país e temos muito a trocar com eles e aprender. Então, a Outros Nortes é meio que a gente mapeando, a gente também na programação. É imperdível. A Outros Nortes é imperdível, assim. Eu acho que dá pra dizer, sem nenhum tipo de problema, que são vários dos melhores filmes do ano passado no circuito brasileiro. Tranquilo, assim, sem nenhum problema. Aí esse não é competitivo, não, só a mostra. Só a Mostra Norte, porque é pra dar um diferencial pra Mostra Norte. Beleza. No domingo, aí temos uma alteração de horário. No domingo... Não, desculpa, na segunda, às 18 horas, a gente vai fazer a sessão de encerramento com O Inferninho, que é também um filme brasileiro que ganhou o prêmio Festival de Brasília, vencedor do Festival de Brasília, participou de Festival de Roterdã, alguns festivais internacionais, Mostra de São Paulo, Festival do Rio, etc. E tal. E nós vamos trazer o diretor do filme, um dos diretores, o Pedro Diógenes, vai estar aqui, vai participar da sessão, vai estar disponível ali com a galera. E 20 horas, a cerimônia de premiação no Café Teatro. Que legal, Eita, que bonito. Eu achei que eu ia esquecer, mas eu consegui lembrar. Tem oficina? Temos oficinas, mas as oficinas já estão... as oficinas, só pra dizer que tem, mas não só pra tem dizer mais que tem. como Mas deixa eu cometer uma inconfidência aqui. A gente abriu a oficina, esgotou em um dia. Não, que bom, E divulgando, né, assim, sabe, com os amigos e tal, mas nem teve uma divulgação tão massiva, assim, e já... Que bacana. Não, na edição do ano que vem, não fala, por favor. Quando não, abrir, vai ser... ninguém fala pra ninguém. Pra não, gente poder... que é isso, é o contrário. Não tem que... Porque sem a divulgação, né? Não, mas já, não. Mas esses indicativos já demais, levam a né, crer que as pessoas estão começando a ficar mais ligadas aqui. Que né? bacana, que legal. E é relevante o tema, vai. São duas oficinas. Uma é de assistência de direção, que é uma coisa assim que... é só fazendo filme que a gente entende que não existe filme sem assistente de direção. E a Ismar Antunes, que vai ser quem vai dar a oficina, trabalhou com a gente em 2017, uma série que a gente estava fazendo, Boto, e ela é maravilhosa, assim, uma profissional incrível e vem aqui com maior boa vontade, e ela é paraense, ela tem essa coisa nortista. Do Jambu Treme. Ela é muito legal e super competente, vai ser, certeza que vai ser uma oficina muito boa para quem for. E a outra é uma de pós-produção com o João Gabriel Riveres. João Gabriel Riveres, que também trabalhou com a gente no Boto, essa série que a gente fez em 2017. Ele é mineiro, ele vem de Minas pra cá e é um craque
da finalização, cara. Ele vai passar... Porque muita gente trabalha com essa parte da pós-produção, finalização, etc e tal, mas acaba que vai no olho, né? Não necessariamente a partir de conceitos, a partir de... E aí uma oficina como essa do João, ela é muito boa para dar uma... Não sei, acho que talvez para... É o passo que muita gente estava precisando para avançar e fazer uma coisa verdadeiramente mais profissional, sabe? E eu acho que essa vinda do João é um indicativo incrível disso, assim. Que bacana, que bacana. Não, assim, tá incrível a programação, tá muito amarradinha, muito bem fechada. Dá vontade de participar de todas as atividades. Vem pra tudo, é tudo de graça. Dá vontade de se meter nas oficinas, mesmo você ter feito inscrição, por curiosidade, para conhecer as pessoas, né, para entender um pouco do trabalho, já dá a vontade também. E aí, o que eu queria entender melhor, Diego, é como foi a receptividade, a procura, na verdade, né? Assim, vocês abriram para participar, né, do festival no início do ano? Foi o final do ano passado. E aí, como foi a procura? Quais estados vão estar presentes assim no festival? Vamos ter filmes Amazonas, Pará, Tocantins, Rio Grande do Sul... Não, Rio Grande do Sul não. São Paulo, Brasília, Distrito Federal, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Olha que legal, cara. Eu já falei, né? E Pernambuco, que é o Inferninho. Muito bacana. Assim, a gente estava comentando muito sobre isso. Assim, ao mesmo tempo que tem um indicativo claro de novos produtores fazendo filme, por exemplo, a gente recebeu mais inscrições na primeira edição do que nessa, sabe? A gente vê como, assim, acho que tem muita gente que começou a trajetória de fazer filme. A gente estava até falando do Amazonas Film Festival, né? Começou até com o Amazonas Film Festival, início dos anos 2000, e iniciou uma caminhada. E meio que só agora já está começando a colher os frutos mais claramente, assim. Como o Amazonas Film Festival terminou e a gente teve meio que quebrada essa continuidade de uma cultura de festival... Eu não sei até que ponto a gente teve essa continuidade também na produção. Entendo. Eu acho que a galera que já estava produzindo e que já decidiu que era isso que ia fazer da vida, continua fazendo. Mas novos realizadores, eu acho que ficaram desestimulados a partir de uma série de coisas. O Olhar do Norte está aí, inclusive, para isso. Eu acho que o que a gente mais quer é que alguém que já fez filme ou nunca fez, vá no festival e sinta vontade de fazer. A partir dali, a gente brinca assim. Acontecia da gente estar no Amazonas Film Festival, a gente estava lá assistindo e falava, gente, bora fazer um filme que a gente consegue fazer um filme melhor do que está passando aí, não é possível. Não, normal. Imagina. Não tô querendo, não, pelo amor de Deus. Não, mas, eu imagino. O povo entende o que é. Né? Entende. Enfim, e eu acho que tem essa coisa que é de uns anos pra cá, eu acho que a gente tá sentindo uma eu não sei, eu acho que uma falta de valorização. Acho que a gente nunca foi muito valorizado, né? Eu acho que tem uma questão o cinema é valorizado quando ele atinge alguma chancela internacional. Se tu faz um filme que passa no festival internacional, teu filme é bom. Se tu faz um filme que tá aqui e faz sentido, mas não foi pro festival internacional, tu continua ali do lado e não tem valor, né? Em todas as áreas em todas as áreas, né? Não só artística, né? Mas em todas as áreas. E aí a gente verifica que com isso, não sei, eu acho que tem uma perda de autoestima que eu acho que é importante de deixar claro que acontece, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que rápido não deixar passar muito tempo para tentar reverter logo isso, sabe? Porque Manaus é um lugar que eu tenho, assim, Manaus é um lugar muito, assim, que oferece oportunidade, sabe? Eu acho que Manaus tem muito problema, mas eu acho que ao mesmo tempo, principalmente nessa área da arte e da produção, eu acho que aqui tem gente realmente muito boa e temas realmente muito bons. Manaus é um lugar que é relativamente fácil de você contar uma história filmando a partir de um jeito que ninguém nunca viu. É fácil fazer um filme que ninguém nunca viu aqui em Manaus porque não se filma tanto. Então eu acho que a gente precisa resgatar muito rápido essa coisa, essa vontade das pessoas de fazer filme, de se parar de ter vergonha de almejar fazer parte desse lugar, sabe? Entendo. Porque é perfeitamente possível. A gente é prova disso. A gente não tem absolutamente a gente não tem
pistolão, não tem, sabe, não tem nenhum tipo de talento genial, extraordinário. A gente tem continuidade no trabalho. A gente nunca parou de fazer. Uma hora a gente vai aprender, vai errar, vai aprender, vai continuar fazendo. Só que a gente é um caso, nem todo mundo tem essa gana de continuar sem parar. Acaba indo para outras vertentes e tudo bem, não tem nenhum problema. Mas a gente, de alguma maneira, pensa em ajudar nessa questão de modificar um pouquinho, nem que seja, essa questão da produção. Porque, assim, a gente ainda tem uma demanda que é suficiente para fazer um festival e tá bacana, assim. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente precisa ter uma consciência meio clara de que a gente já esteve com mais quantidade. Entendo. E aí eu acho que a gente tem que caminhar para frente sempre. E aí eu acho que... não sei. Resistência. A gente tem que se perceber. Né? A gente tem que se perceber. Eu acho que o momento não é dos melhores. Eu acho que ficar dizendo que não, né? Eu acho que o momento não é dos melhores. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é tão claro... assim, é tão claro perceber que tem de onde tirar para ficar muito melhor. Não é pouco melhor, é muito melhor, sabe? Então isso meio que, ao mesmo tempo, também deixa a gente... vamos trabalhar que uma hora vai, sabe? Que bacana, eu acho que isso também é um reflexo, né, da atual situação política, social e tal, do país inteiro. E essa questão também que tu já pontuou, né, de ter muita gente que quer fazer, tá naquela empolgação, faz e depois não sabe dar continuidade àquilo, né? Eu fiz um filme, eu gravei, reuni uns amigos, gente que produz e ficou ali, assistimos e ficou ali, não dá essa continuidade, né? Tem muito disso também. E eu também concordo com essa questão do será que eu posso fazer? Será que eu tenho capacidade de fazer e tal? Não, eu acho que não vai ficar bom, não é legal. Às vezes a pessoa está com um argumento muito forte, o projeto tem um argumento muito forte, uma proposta muito boa, né? Uma relevância social bem bacana mas a técnica é ruim e tal, e fica com essa vergonha. Pois é, mas eu acho que a gente não vai fazer bem. Primeiro, assim, a gente não vai fazer bem no início. Nunca vai, não tem como, né? Não tem substância. E esse não é o problema, esse não é o ponto, sabe? Eu acho que o ponto é realmente você se colocar nessa inquietação de fazer e ver como é fazer. Porque o que acontece muito... bati aqui. O que acontece muito? Eu tenho uma ideia genial, mas ela é tão genial que eu não vou conseguir fazer com o que eu tenho à mão. Então eu vou esperar, de alguma maneira, sabe Deus o quê, para quando eu tiver a condição de desenvolver essa ideia genial do jeito que ela merece. E não existe isso. Não existe, né? O que existe, na verdade, assim como qualquer coisa, é você estar lá trabalhando todo dia. É isso, né? Não tem outra maneira, sabe? E detalhe, não precisa ser incrível, pô. Não precisa ser. Porque eu acho que a gente... rola muito de querer fazer uma coisa, chega em outro resultado, e esse outro resultado não era o que era esperado, mas é até melhor, ou então mostra outra coisa, uma coisa até mais sincera de algum determinado tema. A gente tem exemplos assim até dos nossos trabalhos, do quanto a gente achava que era bom, depois constatou que era ruim, mas ao mesmo tempo também tinha uma importância. Eu acho que a galera precisa entender que, assim, por mais que não seja bom, por mais que, né, tudo isso no critério subjetivo que cada um... Exato, né? Já começa por aí. Fazer um filme, eu saio da minha casa, eu quero fazer um filme que se passa na rua da minha casa. Eu quero fazer um documento, eu quero fazer a coisa mais simples do mundo. Eu quero pegar um celular e eu quero entrevistar a minha vizinha, que é uma senhora que tem 90 anos. Ela fica sentada, eu tô inventando agora. Ela fica sentada na frente. Eu pensei que era um roteiro real. Né? Como assim? Podem copiar, não tem problema. Oficina de roteiro com Diego Bauer. Ela fica sentada na frente ali, vendo o movimento, 5 da tarde, ela fica de 5 a 6 horas. E um dia eu vou lá, vou entrevistar e eu quero saber o que ela acha do movimento que ela vê. É a mesma coisa? Ela vê o mesmo movimento todo dia? Para ela é diferente? Enfim, eu não sei de nada, vou descobrir. Eu gravo, eu vejo e falo, isso é monótono, isso é chato, isso não é nada. Isso é um documento de um momento, de um local, de uma pessoa, sabe? Daqui a um ano, talvez essa senhora não esteja mais viva, já tenha morrido, mas mesmo assim, você vai ver aquilo ali é um registro, sabe? Que tem valor.
Tem muito valor, entende? Eu dei um exemplo mais simples possível para que fique claro o quanto que, uma vez que se tem o produto, é só aí que a gente vai ver, sabe? Que legal. E para isso eu tenho que fazer. Que legal. E uma vez que se faz, automaticamente adquire mais valor. Porque a pessoa foi lá, realmente se dedicou, fez, viu como é, tentou fazer melhor, etc e tal. Tem todo um processo, claro, né? sabe? E aí eu acho que quando a gente realmente faz e não imagina como vai fazer, vai lá e faz, eu acho que algumas questões mudam na nossa cabeça que faz com que a gente realmente entenda que tem valor esse tipo de coisa, sabe? Bacana. Nossa, tá sendo muito engrandecedor, assim, te ouvir. É muito legal ouvir esse tipo de dicas até, né? De conselhos, não sei. Essa troca de experiência de quem realmente tem bastante experiência, tem um nome muito relevante, como eu já falei. Eu quero ouvir um pouquinho dessa história. Como foi que começou esse envolvimento aí com o cinema, com o audiovisual? Saiu do curso de comunicação, já vem antes. Tem aqui fofoca de bastidores, que o pai dele é árbitro de futebol e quando soube que ele ia para as artes ficou meio assim, né? Eu acho que é normal, reticente, né? O meu pai, ele sabe que eu gosto muito das artes também, aí ele fica um silêncio, assim. Tudo que eu falo, ai pai, um projeto assim, assim, assado. Mas legal. Como jornalista tá de boa, porque eu fico assim, hoje em dia pra mim é muito tranquilo continuar na arte. Porque deu errado aqui na arte, eu vou voltar pro jornalismo. Aí é outro silêncio, né? Pois é, né? É tudo trocar uma carreira difícil por uma que tá mais difícil ainda, não? Conte-me sobre essa trajetória. Comecei no jornalismo, entrei na faculdade em 2008. Cacete, 2008. 11 anos, né? Caramba. Menino, entrou com 10 anos na faculdade, foi. E aí, é engraçado, eu trabalhei no jornalismo durante toda a graduação. E aí, quando eu me formei, eu larguei o jornalismo. Aí já começou comecei na Artrup. A produzir. Não, eu comecei na Artrup antes. Eu comecei na Artrup. A Artrup começou em 2012. Eu me formei em 2014. Então ficou 2 aninhos concomitantes. Mas aí, o que acontecia? Esses 2 anos era o quê? Era eu trabalhando no jornal, trabalhava com o Kleber aqui. Kleber Oliveira, nosso diretor, avô do Leleco e da Letícia. Trabalhava no computador na frente do Kleber. Assim. Olha só que legal. E aí, saía da redação, ia pro ensaio cansado. Porque no final das contas eu comecei mesmo no teatro. Comecei como ator no teatro. Que legal. E durante muito tempo nem passava pela minha cabeça dirigir filme. Era uma coisa totalmente... Pô, que bacana. E aí fomos assim, e aí a gente meio que percebeu, todo mundo, foi ao mesmo tempo, assim, todo mundo trabalhava, todo mundo tinha... Na Artrup tem... A galera... Tem o César, que é do jornalismo, o Rafael é de relações públicas e jornalismo. Olha só. Então a galera já era ligada nesse rumo. Todo mundo tinha seus respectivos trabalhos e todo mundo meio que constatou que, assim, se a gente quer viver disso, a gente tem que se especializar, mas no sentido de dedicação diária de verdade. Não no fim de semana, não quando não dá, hobby, não quando né, pode. gente? Exato, não é Não hobby. é hobby. Se é profissão, é profissão, né? Profissão. Então, Bacana. a gente largou os trabalhos e passou um aninho. A gente era novo, Que né? frio na barriga que dá, não dá não? A gente era muito novo. A gente tinha 22, 23. Mas Só assim, bacana. né? Só assim, senão não teria coragem nenhuma. Infelizmente. E aí, mas a gente passou perrengue 1 ano e com o passar do tempo, e é isso, quando você tá lá, eu ia falar aqui uma expressão, mas não posso falar aqui. Mas quando você tá lá e se você não dá conta, é o seu que tá na reta, tipo, a gente dá um jeito, a gente aprende, a gente não sabe, mas dá um jeito, aprende a fazer, aprende a resolver problema. Né, Diego? Parece que Hoje em tem dia, tudo na internet, minha gente. Dá mas um jeito de descobrir dá um jeito, resolve. Como aprender, pelo Sim. menos. Né? Não tem dinheiro. Dá um jeito. Resolve. Passa um diazinho sem fazer alguma coisa que você queria, não vai, alguma coisa assim. Pra que aí, realmente, quando você adquire uma situação, você adquire uma situação a partir das coisas que você determinou. E já faz uns 4 anos que a gente vive relativamente tranquilo, assim. Já tá numa situação que a gente já
vive disso, e é disso que a gente decidiu fazer. Que bom, que legal. Mas é engraçado, eu sinto saudade de jornalismo. Eu gosto de jornalismo. Eu acho que eu não seria infeliz sendo jornalista. Mas eu acho. Conciliar, não abandone não, porque a gente precisa de profissionais assim na nossa voltar. área. Eu sei que eu não vou voltar pro jornalismo porque é muito difícil, né? Eu acho que tem determinadas profissões que eu acho que elas estão caindo numa As pessoas são inimigas do fato. As pessoas são inimigas do fato. Tá rolando. Tem um fato, e aí o fato tá errado. Fala, não, aí eu já não consigo mais. Eu acho que já tem umas coisas. Eu acho que não sei se sempre foi assim, talvez, né? Mas tá cada vez mais complicado, tá eu acho, assim, né? Pelo menos assim, se eu faço um filme, a pessoa pode concordar, não concordar, achar muito ruim, não tem problema nenhum. Agora, eu acho que essa descrença que a profissão do jornalismo tem, até o bem realizado, aí eu já fico meio... Eu acho que eu seria muito triste, eu acho que eu perderia o tesão rápido, assim, não, tudo bem. Deixa pra vocês que já estão fazendo um trabalho bem melhor. Os nossos ideais, vamos lutar por eles, não é fácil, mas do jeito que você tá lutando aí com essa resistência, com essa militância, já faz muita diferença na nossa sociedade, com certeza. Ia somar muito no jornalismo também, mas aí já ajuda bastante a gente. E a Artrupe, vamos falar um pouquinho da Artrupe. Começou com 7 pessoas. Agora nós somos 5. Você vai falar agora nós somos 25 pessoas. Não. Sociedade é bom se é pouco, né? Porque aí sobra mais dinheiro. Assim. Sociedade com muita gente sobra pouco dinheiro pra cada um. Não, brincadeira. Não, faz sentido também, mas eu acho até mais fácil de organizar também, né? Mas é porque o volume de trabalho é bem intenso, né? Não, perdão, agora falando sério assim, a gente teve uma... A gente começou com 7, agora nós somos 5, e aí a gente começou a ter uma organização mais de empresa mesmo, assim, que hoje em dia não seria, nada seria possível se não fosse dessa maneira, né? Que é uma coisa terrível, a parte chata de ser artista, sabe? Porque o nosso trabalho é muito mais do que vou criar, vou ser criativo, vou gravar um filme e depois, sabe? Tem que se organizar, tem que prestar conta, tem um monte de coisa que tem que fazer. E para isso a empresa tem que seguir ritos e coisas certinhas. E a empresa tem que ser uma empresa. A empresa tem que ser uma empresa, não é por acaso. Com todas as burocracias, lidar com contador, lidar com essas coisas. Assim. Mas eu acho que é isso. A gente entendeu que esse é o caminho. Assim como qualquer profissão, tem determinados ritos que a gente não gosta de fazer, mas que tem que fazer. Tudo bem, né? E aí a gente... nesse meio do caminho, eu tinha até falado isso antes, a gente é uma produtora que ainda claramente pensa em fazer muitas coisas de várias vertentes artísticas, mas de uns anos pra cá a gente tem investido mais no cinema, e quando a gente meio que percebeu que já estava ficando cada vez mais pegando a manha disso, aí até que veio a ideia do festival, né? Legal. Que de uma maneira... como eu falei, se no final das contas o que a gente está pensando também é de uma rede que nos ajude como produtores, né? Então o festival foi até uma continuidade em cima disso. Mas eu acho que a empresa tá num rumo assim de... Eu acho que a gente quer voltar a fazer teatro, a gente quer voltar a fazer outras coisas, porque eu acho que chega uma hora que também só fazer uma coisa, eu acho que a gente deixa de ganhar coisas que também são importantes pra gente, sabe? Eu continuo sendo ator de teatro e continuo e ser ator de teatro não é chegar lá, ensaiar e apresentar. É um pouco mais do que isso, assim. Então, acho que tem alguma determinada... Tem toda uma pesquisa, né? Ideia e mentalidade e eu acho que um determinado olhar mesmo, sabe? Sobre objetivo e como é que eu faço isso e como é que eu aplico as minhas qualidades e etc e tal, que eu acho que o teatro é meio que uma escolha de vida, uma escolha de filosofia, que a gente não pode meio que ficar muito distante muito tempo, porque eu sinto saudade mesmo, preciso me alimentar disso. Eu acho a gente um pouco, né? E a fase da vida vai mudando, a gente vai... Eu fiz um tempo de teatro, mas eu era uma criança, eu digo que eu era uma criança, tinha, sei lá, 17, 18 anos. E hoje seria tão diferente se eu tivesse oportunidade. Me chama, Artrupe. Vou chamar. Bora. A gente vai fazer coisas. Ué, por que não?
Pô, que bacana. Muito legal esse bate-papo. O John, que é o responsável pela live aqui do Cultura Atual, que opera sempre as lives, já tá dando sinal aí do nosso tempo, né? Passa muito rápido quando a conversa é boa, quando o papo é relevante. E foi isso que aconteceu aqui, né, Diego? Foi muito legal a conversa, foi um papo muito relevante. Vamos continuar esse papo em off depois. Vamos, claro. Muito o que trocar, muito o que conversar. Te agradeço pela participação. Eu que agradeço pela visita aqui um dia antes do início do festival. Eu imagino que deve estar frenético, eu já tô com o celular bombando aqui para responder coisas. Deve estar bem agitada aí a tua quinta-feira. Agradeço por ter vindo assim mesmo. Imagina. E finaliza fazendo o convite aí pro pessoal para participar do festival Olhar do Norte, segunda edição. Que é na Lente da Verdade. Isso. Pessoal, a partir de amanhã, 19 horas, toda a programação vai ser no Café Teatro. 19 horas e também às 16. Segunda-feira, exclusivamente, 18 horas, a sessão do Inferninho. Sexta-feira, amanhã, 19 horas, A Terra Negra dos Cauã, filme do Sérgio Andrade, imperdível. Às 22 horas também amanhã, no Curupira, Luneta Mágica, Stone Ramos, lançamento do clipe do Stone Ramos. Sexta-feira à noite, enfim, talvez já tivesse algum planinho de sair, já vai para nossa festa. E se puder acompanhar a programação da Mostra Norte, da Outros Nortes, dos filmes do André Novaes, eu juro que tem coisa bacana que dá pra... eu acho que é uma possibilidade de uma oferta de um cinema que não tá o tempo todo por aí, né? Eu acho que tem uma oferta de filmes que não estão sempre, e ao mesmo tempo eu acho que celebrar um encontro de realizadores, uma coisa que, para quem gosta de cinema, que gosta de pensar cinema, ou então gosta só de assistir, gosta só dessa relação de estar lá assistindo, tem coisa boa produzida aqui na região norte que vale a pena, vocês vão se surpreender se vocês forem, de verdade. Valeu. Muito bacana. Fica aí o convite do Diego, lembrando que é tudo gratuito, né? Tudo Inclusive gratuito. A festa lá no Curupira, o lançamento do CD com Stone Ramos e Luneta Mágica, encontro bacana. É DJ Melk. Tá vendo só? Deixa eu ver aqui. Eu sabia que eu esqueci. Tem a DJ também, sim, né? Temos DJ. E então tudo isso é gratuito lá no Curupira, vale a pena ir lá conferir, participar do Festival Olhar do Norte, segunda edição. Vida longa ao festival. Obrigado. Parabéns a você, a todo o pessoal da Artrupe pela iniciativa, que é muito importante aqui na nossa região. E para você, até a próxima quinta-feira, com mais uma live do Cultura Atual, que a operação é feita pelo John, a direção geral é do Kleber Oliveira e do Valmir Lima. Até quinta-feira que vem. Obrigada. Obrigada, mano. Valeu mesmo. Valeu, Foi obrigado. muito bacana.